Seja Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os predestinados, louvado seja Deus, a todos os eleitos, a qual Jesus pagou o maior preço, veio concluir a uma missão que havia escrita, havia sido designada nessa terra de vivente, e aqui ele veio cumpri-la para a honra e a glória do seu santo e poderoso nome. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, o ressuscitado, eu estou aqui pelo um gesto de gratidão, o ano que se finda, louvado seja Deus, e outro que se aproxima. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, a palavra das Escrituras Sagradas lá está nos orientando que o renovo vem a cada dia. E também para aqueles que creem, louvado seja Deus, creem, que com Deus é crer, é crença. Não existe amizade, não existe devoção, não existe santarrice, não existe, louvado seja o nome do Senhor, dedicação ornamentada de hipocrisia, porque desse modo Deus, ele está bem distante de ambos e de muitos que o praticam nesse sentido. E eu creio que o renovo do dia após dia também é de ano após ano. E desde já, eu sou grato, em nome de Jesus, pelo fôlego de vida, pela família que me concedeste. Sou grato por você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, não curioso, mas abstinente pela verdade de Deus, a qual está escrita. Jesus Cristo, ele nos fala no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, ele diz: creia em mim, e como está escrito. A palavra de Deus diz que nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Louvado seja Deus. Amados e queridos, é com gratidão, louvado seja Deus, através de tudo e de todos, louvado seja Deus, que aí estão buscando, louvado seja o nome do Senhor, um fortalecimento do dia a dia, louvado seja Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua persistência, eu louvo a Deus pelo fortalecimento que Ele nos dá a cada dia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o ano que vem, louvado seja Deus, com certeza temos muitas novidades, louvado seja o nome do Senhor, temos muitos renovos. Assim como o Senhor me chamou para um começo, Ele também, louvado seja Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o galardoador, Ele é, louvado seja o nome do Senhor, é o mais dos mais, em cima de tudo e de todos. E Ele procura os verdadeiros adoradores, Ele procura os verdadeiros pregoador da palavra, Ele procura os verdadeiros que o busca em espírito, em verdade. Quando Cristo traz essa mensagem, creia em mim, como está escrito, logo Ele não deixa brecha mais para nada, assim como nunca deixou. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui no livro de Romanos, louvado seja Deus, capítulo 1, versículo 5. O Senhor nos traz uma reflexão nesse capítulo,
de Romanos. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Que nós, eu e você, louvado seja Deus, nós temos sim, louvado seja o nome do Senhor, uma fé não fingida, uma fé, louvado seja Deus, que está plantada dentro de nós, segundo a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, a qual está escrita, para a glória do Deus Pai. Pelo qual ele diz, louvado seja Deus, recebemos a graça, o apostolado, diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para a obediência da fé. Irmãos, quando Deus nos traz essa palavra, será que nós estamos obedecendo a fé que nós, muitas das vezes, publicamos nos púlpitos, louvado seja Deus, nas missões, louvado seja o nome do Senhor, nas conferências missionárias, ou seja, nas vigílias? Essa pergunta Deus está fazendo para mim e para você. Quando o Senhor fala para a obediência da fé, eu lembro que lá no livro de Abacuque, lá atrás na lei, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 2, versículo 4, que ele diz que uma alma inchada não é reta nele, mas o justo viverá da fé. E hoje nós viemos falar de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala, crê em mim e como está escrito, lá em João 7,38, ele fala crer, crença. E só tem fé quem crê, porque não tem esse servo de Deus, discípulo de Cristo Jesus, que diga que tenha fé e não creia em Deus, ou que creia e não tenha fé. Louvado seja Deus. E quando nós vemos isso, lá em Hebreus 10,38, ele vai dizer que os meus justos viverão da fé. Louvado seja Deus. E logo eu vejo, ainda em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, 12:2, que ele diz que ele é o autor e consumador da fé. Isto disse Jesus, o ressuscitado. Não foi o Jesus de Nazaré, foi o ressuscitado. Louvado seja Deus. Jesus de Nazaré esteve na terra para instruí-la, ensiná-la ao seu povo, a qual ele veio em missão. Louvado seja o nome do Senhor, para um grande resgate da hipocrisia, um grande resgate do pecado, que era o povo judeu, a qual, louvado seja o nome do Senhor, foi aonde ele nasceu, no meio dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que a Bíblia diz lá no Evangelho de João 1:11, que esse povo não a receberam, esse povo não quiseram. Esse povo era muito religioso, esse povo era muito santos, esse povo era regido por uma lei que estava alojada, impregnada, que havia infectado as vossas mentes. Foi para isso que Jesus, quando foi feita aquela menção de Deus lá em Gênesis, capítulo 1, façamos o homem à imagem e à nossa semelhança. Quando Deus fala isso, Jesus não poderia vir em outra forma que não fosse a semelhança da humanidade, até mesmo porque de um ser humano, porque já havia feito a promessa lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esse lado, no versículo 12 de João 1, ali o Senhor resgata um povo que o aceitou e fez desse povo, através do seu poder, filhos, que somos nós, a descendência daquele povo, em nome de Jesus. Mas, amados,
hoje, nos dias de hoje, assim, é tanta contradição juntamente aos leitores da Bíblia que se introduzem no meio dos povos de Deus, dos humildes, dos mansos. Mateus 11:29, daquele povo que Jesus chamou para ensinar. E hoje não está difícil, hoje está mais fácil de discernir e distinguir entre os santos e os profanos, entre os puros e os impuros. Ezequiel 44:23. Está fácil discernir através de ler as Escrituras Sagradas. Eu lembro que Jesus fez uma menção no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, dizendo: examinai vós as Escrituras, que elas o testificarão de mim. Louvado seja Deus. A pergunta de hoje é: você sabe o que você está lendo, distinguindo e discernindo? A promessa de Deus, ela continua até a consumação dos séculos na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim aqui em gratidão à saúde, o fortalecimento que Deus nos dá no cotidiano, no dia a dia, para agradecer por tudo, por você aí do outro lado, agradecer a Deus por você existir, e a minha fé e a minha alma e a minha pessoa louvar a Deus pelo seu nome, por você, pela sua família e pela sua parentela. Louvado seja Deus. Eu não me julgo melhor do que ninguém, eu não me julgo santo, não. Eu apenas estou no lugar que Deus o projetou para mim, armazenando no coração e na mente tudo aquilo que Deus quer que eu faça, em nome dele, testificando-a na palavra, nas Escrituras Sagradas. Eu lembro que em Lucas 11:28, o Senhor disse que esses tais serão de uma boa aventurança, aqueles que leem e guardam a sua palavra. Então, de outra forma, não seria, louvado seja Deus, mas regozijante na minha alma, em mim, está vivendo esse momento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero em Deus, em nome de Jesus, que esse ano que está entrando agora, já tem muito conteúdo preparado para o ano que vem. Entrou o dia 1º de janeiro, louvado seja o nome do Senhor. Começa-se uma contagem regressiva que já começou esse ano. Uma resposta que Deus trouxe a todos os historiadores, os doutores, os mestres, os diplomados, louvado seja Deus, os geradores de opções dentro do Evangelho de Deus. O Senhor trouxe uma resposta para essa infectação, essa enfermidade que aí está. Nos dias de hoje, raramente se vê falar em campanha, né, meus queridos, meus amados irmãos? Campanha da rosa, campanha do lenço, campanha das portas, de portais em cima de altar de igrejas, campanha de óleo, de água. Cadê esse povo? Cadê a fé desse povo? Foi lida agora há pouco. Louvado seja Deus. Foi lido agora há pouco que a minha e a tua fé tem que ser verdadeira. Cadê esse povo? A enfermidade está aí, continua. E pelo que os noticiários noticiam, já está chegando uma outra remessa aí. E a pergunta é: cadê os santos? Cadê os... Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os apóstolos?
Cadê os profetas? Ou melhor, cadê os vendedores de dentro do templo e da casa do Senhor? Cadê eles? Eles estão aonde? Essa é a pergunta. Eles estão aonde? Enquanto Cristo Jesus nos traz, louvado seja Deus, encorajamento, fortalecimento, o Senhor nos traz discernimento, louvado seja Deus, o Senhor nos ensina a distinguir no momento certo e na hora certa, a nos separar desse rebanho de lobo em pele de cordeiro. Cadê? Essa é a pergunta. Onde é que está? O movimento da carne, aonde nunca teve um mover de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos já estão debandando para a política, porque é um caminho, né, que nós sabemos como é que é regido. E muitos escondidos, covardes, hipócritas, misericórdia, fraudulento da palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 11:13, apareceram como um apóstolo de Cristo, falando de Cristo, como que fosse de Cristo, mas são eles fraudulento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado e meu querido irmão, nós temos um consumador da nossa fé. Acabei de ler agora há pouco Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 10:38. Louvado seja Deus. Queridos, o tempo está se findando. O tempo já acabou para os recardadores, os empresários da fé. É a hora deles agora provar que tem fé. Quem mete a cara? Quem sai aí em hospitais fazendo imposição de mão, a qual faziam divulgações em televisão, 3 dias, 2 dias, 1 dia, direto. Que custa ir num hospital e, louvado seja o nome do Senhor, em residências? A pergunta é: cadê os santos? Que santos são esses? Santos aqueles que ajudavam os verdadeiros santos que se corromperam por causa de moeda, por causa de dinheiro? Os ministérios fundados na santarrice, na extração da palavra, em fraudar a palavra, em ministério de Geazi. Cadê eles? A enfermidade vai virar contra vocês. Larga tudo para trás, tudo que recardou em nome de Deus. Agora é a hora de você dividir aos pobres de espírito, aos pobres que estão sofrendo em leitos de hospitais. Este é o verdadeiro símbolo de um sacrifício para com Deus, porque Deus não quer mais sacrifício meu e nem seu, mas seja pelo menos simbólico diante de Deus. Hoje se prega libertação. Esse povo nunca foi ensinado a verdadeira verdade do Evangelho de Cristo Jesus, o ressuscitado. O Evangelho da incircuncisão, que não precisa mais circuncidar nada, nem fazer nenhum tipo de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, hoje, nos dias de hoje, misericórdia, está muito difícil, porque está todo mundo já com as suas mentes cauterizadas,
de muita heresia, misericórdia, de muitas palavras lançadas ao vento, sem fundamento, sem conhecimento. Quando Cristo fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, aí ele tira toda a possibilidade de um desvio de fé. Acorda, você que está escorado nessa montanha de heresia, misericórdia. Aí se concretiza o que a Bíblia relata lá em Mateus, naquele grande dia. Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor não vai te conhecer, porque você não é do rebanho dele. Porque você abre um culto, misericórdia, nem o nome de Jesus é feita a menção. Muitas das vezes é na hora das bênçãos apostólicas que você vai fazer a menção, colocando Cristo em última opção. Mas o Senhor diz que não faz acepção de pessoas. Ele também diz que, louvado seja Deus, Ele ignora, Deus ignora a ignorância humana. Ele não olha para esse tempo da ignorância humana. Mas Ele deixa um lembrete bem forte para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, creia em mim, e como está escrito. Examina vós as escrituras, que elas testificarão de mim. Assim disse o Senhor, e assim diz o Senhor, porque Ele hoje ainda é aqui a palavra. Ele ainda é hoje a palavra. Louvado seja Deus. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. As escrituras sagradas diz que antigamente Deus falava aos homens através dos anjos, através de fogo. Louvado seja Deus. Hoje, nos tempos atuais, Ele fala através do Filho e da palavra. Ou seja, o Filho e a palavra é um só. Para te garantir, João 10:30, Jesus disse, já que eu sou a palavra e a palavra sou eu e o Pai somos um também. Louvado seja Deus. Mas, querido, é tanta coisa errônea que acontece na eloquência da imaturidade, da indecência, da hipocrisia daqueles que se titulariza evangélico, crentes. Era só o que tinha antes de Jesus e quando Jesus chegou. O nome deles eram fariseus. O nome deles era escribas. O nome deles, misericórdia. A maioria era judeus, que foi eles mesmos quem o crucificaram, Cristo, na cruz. Foi eles mesmos que decidiram entre Barrabás e Cristo. Olha a decisão do Filho de Deus e de um homem perverso natural, criminoso, ladrão. Só Deus sabe o que aquele homem era. Olha o que os santarrões, para defender os seus impérios, seus interesses, fizeram. E não parou por aí. Misericórdia. Mas eu te trago essa mensagem hoje para uma grande reflexão na sua vida. Louvado seja Deus. Se você realmente crê em Deus, se realmente você crê em Cristo, você crê em Deus. E se você
crê em Deus e não crê em Cristo, ele diz que aqueles que confessam diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. E os que não confessam, ele também não confessará diante do Pai. Irmãos, não é um pedido. Eu não estou aqui para te pedir nada. Eu estou aqui para te trazer um alerta. Até mesmo que se eu for te pedir, tu não tem nada para me dar. Porque nada material me interessa de um para o outro. Graças a Deus, Deus tem nos honrado para ajudar muitos e muitos. E essa é a alegria que a minha alma sente e meu coração pula expressadamente, desejosamente, que se repita esses momentos na minha vida, na sua vida, milhares e milhares de vezes. Mas é assim: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? Se as Escrituras Sagradas diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém vai à presença do Pai, vai ficar diante do Pai. Se eu fosse você, eu já pensaria duas vezes